causando muita estranheza. E cada vez que um profissional se pronuncia, me causa mais estranheza ainda, e é isso que eu quero comentar com vocês agora, mesmo porque estão todos aguardando um boletim médico que vai sair às 9 horas da manhã. E eu pretendo entrar novamente em live por volta das 10 horas da manhã, desta feita, né? Lá no... Opa! Aqui, vendo uma coisa aqui. Desta feita eu vou entrar por volta das 10 horas da manhã, lá no Jacaré de Tanga. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui e eu vou passar as informações para vocês e as minhas dúvidas. E quero compartilhar com vocês essas dúvidas, para ver se realmente são coisas da minha cabeça. Então vamos lá. Primeiramente, o presidente ontem estava em reunião, todos vocês viram. Agora, a Globo está dizendo que ele, por volta das 9 horas da noite, e acompanhem aqui minha linha de raciocínio, por volta de 9 horas da noite, ele sentiu fortes dores na cabeça. Foi chamada a médica que fica lá de plantão, à disposição do presidente, e ela determinou que ele fosse fazer imediatamente exames no Sírio-Libanês de Brasília. Conta aqui comigo, por mais que seja um presidente da República, entre uma médica te ouvir dentro do Palácio do Planalto às 9 horas da noite, ele se deslocar até o Sírio-Libanês de Brasília, fazer exames rápidos, entre eles tomografia computadorizada. Você vai fazer uma tomografia computadorizada num hospital de renome como o Sírio-Libanês de Brasília. Quanto tempo demora isso tudo? 1 hora? 1h30? Entre a saída e as pressas? A imprensa não acompanhou? Ele estava despachando dentro do Palácio do Planalto ainda, segundo as informações. Muito bem. Suponhamos que tudo isso tenha acontecido em tempo recorde. E demorou 1 hora para se fazer isso. 10 horas da noite, a equipe já sabia o que tinha acontecido na cabeça. E chegaram à conclusão de que ele tinha uma hemorragia intracraniana. E teria que passar por uma cirurgia no crânio para estancar a hemorragia. Primeira coisa, o médico acabou de falar na Globo News que a medida foi perfeita, que fizeram rapidamente o procedimento e que uma medida como essa demanda urgência, porque este sangramento se espalha ao entorno do crânio e que, dependendo do tamanho da extensão, pode fazer com que a pessoa fique tonta, altere a fala, aquelas coisas todas. Muito bem. Se era necessário uma urgência, o Hospital Sírio-Libanês de Brasília é tão ruim assim que não tem capacidade de fazer uma cirurgia dessa? Ponto número 1. Ponto número 2. Um paciente que está com uma hemorragia intracraniana, portanto ela é interna, ela não está externa, ela é interna. Uma hemorragia interna. Ele é colocado dentro de um avião? Eu gostaria de saber de vocês. Essas duas questões primeiro. Né? Se realmente foi detectado uma cirurgia, uma necessidade de uma cirurgia emergente, o Hospital Sírio-Libanês em Brasília é ruim? Tem alguém aqui do Distrito Federal nesse exato momento? Eu preciso saber. Porque se eu estiver no Distrito Federal, já sei aonde não ir. Porque o Hospital Sírio-Libanês não tem condições de fazer uma cirurgia intracraniana que, segundo o relato, tem que ser feita com urgência. Célio Viana, meu amigo de Brasília, é tão ruim assim o Sírio-Libanês de Brasília? Pode fechar o hospital? Segunda posição, se existe algum médico aqui, por um acaso, um paciente que está com uma hemorragia interna, intracraniana, pode ser colocado dentro de uma aeronave, ainda que pressurizada, e passar 1h30, que é o tempo de duração de um voo, 1h20, 1h30, entre Brasília e São Paulo?
São duas primeiras questões que até agora eu não vi um repórter perguntar ao médico. Assim, eu tô vendo várias entrevistas aqui, CNN, tá, Globo News. Até agora nenhum repórter perguntou quais os riscos que é submetido um paciente que está com uma situação dessa, que precisa de uma cirurgia de emergência. Quais os riscos de colocar um paciente como esse dentro de uma aeronave pressurizada e fazer um voo de 1h30? Ou ele veio numa UTI médica? Como foi esse transporte do presidente? Porque às 9 horas da noite ele sentiu mal no Palácio do Planalto. Aí as primeiras informações deram conta de que ele chegou em São Paulo às 11 horas da noite. Agora já estão falando que não era 11 horas da noite, ele chegou em São Paulo a 1h da manhã. Será que foi porque a gente entrou às 6h40 da manhã questionando justamente o problema do horário? Será que foi isso? Porque eu disse que os horários não batiam. Então vamos lá. 9 horas, você sente forte dor de cabeça, chama a médica. Vamos dizer que a médica estivesse na antessala. E foi chamada às pressas com urgência, ela chegou em 1 minuto. Bass and guitar cover music. Jacaré, não aconteceu nada com o molusco, isso é só uma cortina de fumaça, alguém acredita nisso? Então, Bass, é o que a gente precisa saber. Aconteceu, não aconteceu? Que horas aconteceu, como aconteceu? São várias perguntas, várias indagações que a gente tem que se fazer. Então vamos lá, vamos pegar primeiro o cronograma. A gente questionou isso às 6h40 da manhã. Na hora que saiu a notícia, eu entrei aqui e comecei a me indagar. Falei, mas vem cá, como é que o cara sai de Brasília e chega em São Paulo às 11 horas da noite? Às 9 horas ele tem sintoma e chega às 11 horas. Agora já alteraram o horário, não foi às 11 horas, ele chegou 1h da manhã. Então tá bom, ainda que seja 1h da manhã, ele sentiu o primeiro sintoma às 9 horas. Entre o deslocamento, a ida para o hospital, suponhamos que a médica já ligou para o sírio-libanês, para tudo, deixa a máquina, tira o paciente que estiver dentro da máquina, joga ele fora, vamos colocar o presidente aí dentro. Quanto tempo demora para se fazer um exame de tomografia computadorizada? E aí? Foi feito só esse exame? Aí depois que tiraram ele da máquina, ele teve que se vestir, como é que foi feito isso? Aí coloca ele dentro de um carro e corre para a base aérea de Brasília. Ele veio numa UTI do Sírio, ele veio num avião da presidência, como é que ele veio para São Paulo? Pousou aonde? Porque Congonhas, que eu saiba, fecha as operações. Então, se ele chegou a 1h da manhã em São Paulo, ele pousou com autorização em Congonhas? Que eu saiba, Congonhas não pode operar depois das 11 horas da noite, 11h30, uma coisa assim. Mas vamos supor que ele tenha chegado a 1h, já não é horário para pousar em Congonhas. Abriu-se o espaço porque era algo urgente. Alguém viu esse pouso? Como é que um avião pousa 1h da manhã em Congonhas e ninguém viu? Ninguém soube. Congonhas não funciona depois das 23 horas. O sírio-libanês está muito mais próximo de Congonhas. E se foi de helicóptero? Helicóptero não tem cabine pressurizada, é pior ainda, e não tem a velocidade de um avião. Portanto, se ele veio de helicóptero, piorou a situação. Um avião viaja muito mais rápido. Mas vamos supor que abriram o espaço aéreo aqui de Congonhas e pousou em Congonhas. Aí já não é mais 1h da manhã, aí tem que voltar às 11. Aí às 11 já não bate o horário. Ah não, mas aí colocaram numa aeronave de jatinho particular, que nem colocaram aqui. Então saiu às 9 horas uma aeronave de jatinho particular, que não é uma aeronave da FAB. Você coloca um paciente que precisa de uma cirurgia urgente, intracraniana, dentro de um jatinho particular, sem cuidados médicos?
E se no deslocamento, por conta da pressão dentro da aeronave, esse paciente tiver uma convulsão? Como é que fica? Quem que foi o médico responsável pelo deslocamento? Quem acompanhou? São perguntas que, por enquanto, não têm resposta. E a gente está aguardando as respostas. Agora vamos lá, para mais questionamentos. Essa cirurgia que é feita às pressas não foi feita no Sírio-Libanês de Brasília, foi feita no Sírio-Libanês de São Paulo. Nesse deslocamento não tinha um repórter interessado em querer saber quem era o paciente que estava sendo deslocado? Os repórteres são obrigados a fazerem a cobertura enquanto o presidente está despachando dentro do Palácio do Planalto. As equipes de reportagem não saem de lá. 9 horas da noite, num dia tenso de reuniões com o presidente da Câmara e do Senado, tinha que estar abarrotado de jornalistas. Ninguém viu nenhuma movimentação estranha no Palácio do Planalto? Ninguém viu nenhuma movimentação estranha dentro do Sírio-Libanês, em Brasília, na chegada? Mas vamos lá, vamos admitir que tudo isso seja verdade. E ele chegou às pressas em São Paulo para ser operado a 1 hora da manhã, ele pousou. E saiu de helicóptero, mais uma vez. Você coloca um paciente com hemorragia intracraniana dentro de um helicóptero e se desloca. Esse helicóptero era o helicóptero UTI do Sírio? Aonde que está o prefixo da aeronave que levantou o voo? São perguntas que um repórter, por mais mequetrefe que seja, tem que fazer. Tem que fazer. Ah, não, entrou no helicóptero UTI, veio para o Sírio-Libanês, foi tudo abafado, tudo bonitinho. Está se dando notícia que a equipe da presidência chegou no Sírio-Libanês a 1 hora da manhã. A comitiva, os carros chegaram a 1 hora da manhã. 4h40 foi emitido um boletim médico de que ele estava na UTI, se recuperando, que tinha sido tudo ótimo, a cirurgia. Vocês sabem como é que é uma cirurgia dessa, gente? Vocês sabem? Você tem que raspar todo o local e abre um pedaço do crânio aonde você tem que estancar a hemorragia para fazer uma drenagem. Abrir um pedaço do crânio para fazer uma cirurgia e estrancar, fazer uma drenagem, estancar o sangue. Aí às 4h30 da manhã o boletim médico, já estava com boletim médico às 4h30, pô, o cara chegou a 1 hora da manhã, 3h30 já tem boletim médico. E o boletim médico dizendo que ele estava se recuperando muito bem, que estava meio sonolento por conta da anestesia. Sonolento por conta da anestesia, você abre a cabeça, gente. Você abre a cabeça de uma pessoa. Ele está um pouco sonolento por conta da cirurgia, porque tomou anestesia. Ah, me poupe. Peraí, é um cara de 78 anos de idade. São perguntas que não têm resposta. E esta equipe médica colocou ou não em risco a vida do presidente da República? Por que não fez a cirurgia lá no Sírio-Libanês? 79 anos, né? 79 anos. Não é uma criança, não. Não é um garotão de 20 anos, 22 anos de idade, em plena saúde, não. No dia 19 de outubro, ele sofreu uma queda. Uma queda. Levou uns pontos na cabeça. Foram 3 semanas para voltar a trabalhar. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados disso? Foram 3 semanas para voltar a trabalhar depois de uma queda. Quem se lembra disso? Falaram que ele estava bem, que ele voltaria na outra semana, e na outra semana não voltou, aí fizeram novos exames, não, vai ficar um pouco, tal. Ele já está liberado para trabalhar, mas não vai trabalhar, vai ficar mais uma semana. Aí tinha lá um negócio, negócio do clima, COP, não sei das quantas, sei lá qual era o nome do negócio do clima. Depois tinha a reunião dos BRICS, aí não pode viajar. Ficou 1 mês nessa ladainha. Aí com a reunião aqui dos BRICS no Rio de Janeiro, ele finalmente viajou. 19 de outubro, 19 de novembro, ontem foi dia 9 de dezembro. Nós estamos falando aí em quantos dias?
40? 45 dias? Não sei, me ajuda aí, meu povo. Vê aí direitinho no calendário, quantos dias nós estamos falando? 50 dias? Nós estamos diante de várias perguntas sem resposta. Presbítero Adelar, muito obrigado aqui. Nós estamos diante de várias perguntas sem resposta. E trata-se do presidente da República. A Dora de Almeida falou assim, o loirão está chegando. E impressionante, eu falei para vocês que depois do dia 12 de dezembro ia acontecer coisa que ninguém imaginava. Estão lembrados disso? Na live anterior, Beija-Flor chegou aqui agora, tal, nossa moderadora. Na live anterior, eu tinha questionado e falado que lá na nossa comunidade privada, eu havia falado com vocês que era para tomar cuidado. Aqui a Beija-Flor, cadê o turbante? Eu tinha falado para vocês na semana passada, falei assim, olha, esperem tal coisa, vai acontecer tal coisa. Aí, eu não tinha como pronunciar de outra maneira, vim aqui em live privada, anteontem e ontem, e falei que deveriam tomar muito cuidado com o Lula. Falei até que a direita tinha que ficar esperta. Então eu falei, olha, da situação que está o Brasil, vocês não se assustem se quiserem algo de comoção nacional. O Brasil está numa situação complicada. As emendas não saíram. O país foi para o buraco. E eu disse mais ainda, falei, olha, vocês não se surpreendam se vier aí, né, um pede para sair. Não tem condições de saúde, uma renúncia, um impeachment, não sei o que pode vir, mas vocês fiquem espertos, porque a situação do país é catastrófica. O que está para ser apresentado pelos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro? E o tempo todo, o que a imprensa, a Narizinho e a turminha toda do PT, porque o presidente Lula tem uma saúde de ferro, o presidente Lula é um guri de 18 anos de idade. Não era assim que a Narizinha falava? E aí é o que eu estou dizendo para vocês. Eu já tinha cantado a bola que provavelmente ele não virá em 2026. Quando surgiu com aquela história de colocar o Maldade para falar que ia ter isenção até R$5.000, a exposição do Haddad, tudo indicava. Aí falaram que iria ser uma chapa pura. Eu venho em live e falo para vocês, chapa pura? Estão querendo colocar o Haddad aí no meio da fita. E aí vem com essa história de que ele seria vice do Lula para ganhar notoriedade. E colocar isso. Aí vai lá agora e aparece repentinamente uma cirurgia de última hora num dia em que as notícias são todas negativas. Todas. Nada de sair emenda, Flávio Dino não liberou, o dólar bateu o novo recorde e tudo o que a gente está fazendo para vocês aqui é mostrar como é que funciona a política no Brasil. Isso é o mais triste. Maria Lima, bom dia, Kleber. Sou enfermeira e jamais poderia ser transferido sem estabilizar o mesmo. E outra coisa, tinha que operar às pressas porque a cirurgia grande tinha que estar entubado. Tá aí, Maria Lima, obrigado pelo seu depoimento. Na live anterior também entrou o doutor Aldo, que era um médico também. Agora nós temos uma enfermeira, profissionais da saúde, mostrando isso para vocês. Eu não sou da saúde, mas eu também não sou imbecil. Eu não sou idiota. Tá aqui profissionais da saúde. São bravos profissionais da saúde que salvam vidas todos os dias. Como é que você coloca um paciente com uma hemorragia intracraniana dentro de um avião para deslocar para São Paulo e não faz a cirurgia num hospital em Brasília? Se o sírio-libanês de Brasília é tão ruim assim, que não tem a capacidade de fazer uma cirurgia desse porte, não era mais fácil deslocar o médico, o tal do Dr. Calil, para Brasília? Ou seja lá quem for o responsável? Não era muito mais fácil deslocar o médico para lá e deixar, que nem falou aqui a nossa enfermeira, o paciente estabilizado, monitorado, sedado,
aguardando o profissional, o cirurgião, que o sírio-libanês acha que os cirurgiões de Brasília são uma porcaria. Eu não vou mais no sírio-libanês de Brasília. Vou para o hospital de base, vou para qualquer outro, porque o sírio-libanês de Brasília já provou que é uma porcaria. Fazer com que um paciente corra risco entrando dentro de um avião, estando com uma hemorragia interna? Olha só, pessoal, a gente tem que ficar esperto, porque numa imprensa que recebe 200 milhões, arredondando já, num ano, porque se foi 177 milhões até agosto, que é o caso da Globo, ela faz qualquer coisa. Ela omite, inventa, gera notícia. Ela não é confiável. A Globo não é confiável. E nós estamos diante de uma situação onde os nossos deputados têm que começar a exigir respostas. A saúde desse cara vem o tempo todo dando sinais. No começo do ano, porque teve um problema aí, agora vai ter que fazer uma operação na bacia, sei lá o que, vai ter que fazer um negócio. De repente o cara estava jogando futebol 3 semanas depois. Aí tem um negócio importante que estava a Venezuela envolvida, não sei o que, com reunião para entrar nos BRICS, pau. Não, ele teve uma queda cortando a unha. Cortando a unha. Você tem médico dentro do Palácio do Planalto, você não tem um podólogo, não tem uma mulher, uma pessoa, uma mulher canja para cortar a unha. Aí o cara tem uma queda dentro do Palácio.